para todas as bancadas, presidente. Se a sessão cair agora, vai ter problema na discussão da medida provisória. 2 dias de trabalho. Então eu quero fazer um apelo para que os deputados da minha bancada não se retirem do plenário, que essa votação nós precisamos concluir, independente do voto a favor ou contra. Não pode haver obstrução, senão nós vamos comprometer o nosso trabalho do Mais Médico, presidente. Presidente, deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, votou com o partido. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos vivendo um momento absolutamente inédito. Nós estamos votando o programa Mais Médicos e estamos querendo dizer menos advogados. Se nós estamos aqui acabando com o registro de médico estrangeiro, cubano vai vir para cá e não precisa sequer se registrar no conselho, vai ao Ministério da Saúde fazer o registro? Como pode um advogado que se estudou 5 anos, que se forma e tem que ter uma prova de um conselho para ter o direito de exercer a sua profissão? Nenhuma profissão nesse país precisa de exame de conselho para ser exercida. Qual é a profissão? O médico opera, faz cirurgia, não faz prova de conselho. O engenheiro constrói esse prédio aqui da Câmara e não fez prova do seu conselho de engenharia. O arquiteto que projetou não fez prova. Qual é a profissão nesse país que tem um corporativismo tão grande quanto os advogados, que obriga a uma prova absurda, caça-níquel, para tomar dinheiro de pessoas pobres, única e exclusivamente para impedir pessoas de acessar a carreira? E o que faz, senhor presidente, senhoras e senhores deputados? Aquele estudante que pegou um crédito do FIES da Caixa Econômica Federal, pagando juro, pegando aval, e depois ele se forma. Aí ele vai lá e não passa na prova. Como é que ele vai pagar o empréstimo? É a única profissão que tem isso. Ele simplesmente não se forma. Ele tem uma graduação de bacharelado. Ele tem uma expectativa na sua família, em toda a sua vida, na sua adolescência, na sua juventude, estuda, se forma, se gradua, cumpre tudo aquilo que o Ministério da Educação determina no seu currículo, nas suas provas, em todo o seu corpo docente, todo o curso que é aprovado e fiscalizado pelo Ministério da Educação, e simplesmente ele se forma em quê, presidente? Se forma em nada, é bacharel. Ele é bacharel para quê? Ele não pode exercer a profissão pela qual ele estudou e dedicou toda a sua vida. E quando ele pega o crédito educativo, ainda vai ficar para o resto da vida pagando a dívida, sem poder trabalhar. Enquanto isso, a gente aprova aqui uma medida meritória, com todo o apoio do PMDB. O PMDB aqui apoiou maciçamente o programa Mais Médicos para trazer médicos de fora que sequer vão ser registrados no Conselho de Medicina. Vão ser registrados no Ministério da Saúde. Não tem curso de nada, não fez prova de nada, vai cuidar da vida dos brasileiros. Muitos médicos fazem cirurgias dos brasileiros e não fizeram prova de nada. E os brasileiros que morrem nas mãos de maus médicos? Alguém se preocupa com isso? Não, mas se preocupa que não vai ter um advogado que possa fazer uma petição direita. Como se um advogado trabalhasse para um cliente, o cliente não pagasse os seus honorários e não pagasse pelo serviço que fosse correto. Ou como aquele que vai para o serviço público, não passasse por uma prova de concurso público para ser admitido e com isso está qualificado. Não, é uma forma corporativista para impedir que a profissão tenha mais gente. Agora me diz o seguinte, tem muito advogado. Tem muito advogado? Então tem muita vaga em universidade. Ah, os cursos são ruins. Vamos acabar com os cursos. Quer fazer a prova com o objetivo, que aliás a emenda diz isso, ela não acaba com a prova, ela acaba com a obrigatoriedade para o exercício da profissão de aprovação na prova. Se você faz a prova e a prova você não tiver uma graduação boa, vai acabar com o curso, com a faculdade. Nós não podemos punir o aluno, tem que punir a faculdade. Se a faculdade é ruim, cabe ao Ministério fiscalizar. Se a faculdade é ruim, o governo tem que exercer o seu papel. Se o governo está exercendo mal o seu papel, vamos cobrar.
Agora, punir aquele que dedicou toda a sua vida, gastou o dinheiro da sua família, a sua poupança, pegou empréstimo, aval dos pais, e depois não pode pagar? Vocês acham isso correto? Enquanto isso, a gente libera os médicos cubanos para trabalharem, clinicarem, sem sequer ter o registro do Conselho? Isso são dois pesos e duas medidas. Nós precisamos, senhor presidente, aproveitar esse momento, e é um momento sim, senhores deputados, é um momento porque nós estamos mudando o curso universitário de medicina. Nós estamos isentando o registro no Conselho, que foi um jabuti, não veio na medida provisória do governo, veio do relator e teve nosso apoio. Então, se nós tiramos o poder do Conselho de Medicina de fazer o registro dos médicos, nós vamos agora obrigar, para ele poder exercer a sua profissão, fazer uma prova, que ele paga uma taxa absurda, que tem denúncias de corrupção. Ou alguém aqui não está vendo o que está acontecendo na porta da OAB, com bacharéis acampados, passando fome, fazendo greve, reivindicando o seu direito de trabalhar? Essa casa vai manter uma única profissão com uma lei, criando uma regra corporativista? Essa aqui é a casa do povo brasileiro. Cabe a gente dar oportunidade de trabalho. Cabe a gente também fiscalizar o curso universitário. Cabe a gente também delimitar o tamanho do mercado de trabalho. Mas não podemos impedir os brasileiros de trabalharem. Aqueles que se formam, aqueles que estudam, que dedicaram os seus sonhos, dedicaram a sua vida. Em nome de quê? Em nome de um corporativismo de uma classe que simplesmente quer manter o seu status quo e não ter concorrência. Quem tem medo que bacharel vire advogado? Se ele não serve porque não passou na ordem da OAB, então, senhor presidente, vamos acabar com o curso universitário. A OAB vai ter que ser a estatal do curso de Direito no Brasil. Vamos todos estudar na OAB. Só vai ter graduado quem passar no curso da OAB. Aqueles pobres coitados que estão lá, parados, trabalharam, estudaram, trabalharam para poder pagar o estudo, ou pegaram o seu crédito, comprometeram o patrimônio da sua família, estão tendo execuções, porque a Caixa Econômica Federal não deixa de cobrar. Ninguém perdoou o pagamento dessas pessoas que não têm como pagar. Esses pobres brasileiros que dedicaram a sua vida a uma carreira estão largados aí. E quantos escritórios de advocacia usam os bacharéis para serem os seus office boys, para fazerem o papel de advogado e ganhando salário de boy, porque eles não têm a carteira da OAB. Então não pode assinar uma petição ou não pode comparecer em juízo. Nós vamos manter esse privilégio, senhor presidente. É isso que essa casa quer? Se nós tivermos a coragem de evitar que os conselhos de medicina fizessem o corporativismo para impedir o registro de médico para atender os brasileiros, nós temos que ter a coragem de, no mínimo, não é impedir o registro, mas desobrigar que uma prova seja incapaz ou capaz de impedir que um brasileiro exerça a sua profissão. Eu peço o apoio de vocês para essa emenda. Obrigado. Senhor presidente, eu quero esclarecer que esse destaque, essa emenda, desde onde está portanto pautada, desde onde está listada, desde onde está informada, nós devolveríamos qualquer matéria estranha, devolveria toda a medida provisória. Agora é estranho e intempestivo, principalmente na hora da última votação que tenha sido levantada a questão. Uma questão de ordem. Intempestivo. Mas não é uma questão de ordem. Sebastião Bala Rocha votou com o partido. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, com base no artigo 163 do regimento, que trata